fala um pouco do leucograma. Então, sabendo como os leucócitos, né, produzem a sua cinética, como chega na circulação, a gente vê o leucograma, que seria o quê? O conjunto completo de dados numéricos do perfil leucocitário, com qualquer anormalidade morfológica. Então, o leucograma é o que a gente visualiza no laudo. Então, eu coloquei aí uma figurinha de um leucograma, de um laudo. Tá vendo que é onde a gente observa a contagem de leucócitos totais e a contagem dos seus tipos de leucócitos, né? De bastonete, segmentado, linfócito, monócito, eosinófilo. E valores que são relativos e absolutos, né? Relativo é o que você conta em porcentagem e absoluta em microlitros, ou seja, o absoluto é aquela porcentagem com relação ao valor total dos leucócitos, né? Então é muito importante a gente associar os dois para poder interpretar um exame. E ali, mais ou menos, e ali de novo uma figurinha do que seriam os leucócitos, a diferenciação dos leucócitos, né? Então, primeiro a gente vai falar dos neutrófilos, né? Um dos leucócitos que está em maior quantidade na nossa circulação sanguínea, são os neutrófilos. Então, o que é? Um tipo de célula de defesa dos leucócitos. São polimorfonucleares, são os principais responsáveis pela defesa primária contra bactérias e fungos. É constituído de 60% a 70% dos leucócitos circulantes. No sangue, elas possuem uma meia-vida de 5 a 10 horas e irem para os tecidos. No tecido conjuntivo, elas podem viver até 4 dias e após desempenharem a sua função, elas morrem através de um processo de apoptose. Por isso que é importante a gente sempre monitorar o animal com hemograma, porque você está vendo, toda célula tem sua meia-vida. E normalmente as células sanguíneas, a meia-vida é curta, ao dos neutrófilos. De 5 a 10 horas já pode mudar o resultado de um exame na parte dos neutrófilos. Então, como que funciona a cinética dos neutrófilos, né? Elas se originam a partir de um sistema de célula-tronco pluripotencial que dão a origem a uma célula-tronco mais diferenciada com a capacidade de criar granulócitos e monócitos, que é a célula-tronco GM, como eu expliquei no slide anterior. Então, ela se vai diferenciar em mieloblasto, que é a primeira célula identificável relacionada com a produção de granulócito, difíceis de serem distinguidas de blasto primitivo de outra linhagem. Então, um mieloblasto pode gerar de 16 a 32 neutrófilos. Ou seja, o que ele disse disso de diferenciação? É difícil essa diferenciação na microscopia, porque se você visualizar um mieloblasto, você não vai conseguir diferenciar se é um mieloblasto ou se é um blasto. Progranulócitos. Segue o processo de maturação dos grânulos, né? Então, após o mieloblasto, ele se matura em progranulócitos. Normalmente, os grânulos primários, eles são mais azulofílicos, né? Eles ficam mais azuladinhos. Depois do progranulócito se madura em mielócito, que inicia uma produção de grânulos secundários que são específicos para essa célula, onde permite a diferenciação dos neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Então, a partir do mielócito que a gente que consegue observar essa diferenciação, que começa a ter grânulos específicos para aquela célula. E depois do mielócito, ele vai se amadurecer em metamielócito, neutrófilo bastonete e segmentado, que são células que estão em um estágio mais maduro e são caracterizados pela perda da capacidade de sofrer divisão celular. Ou seja, a partir do metamielócito não divide mais, não tem mais divisão celular, tá? Vai ser só a fase de amadurecimento. Eu coloquei aí uma figurinha para vocês no lado direito, de um esqueminha visual de como que é a célula. Então, tá vendo? Aonde ocorre a proliferação e maturação do mieloblasto para o progranulócito, para o mielócito. A partir aí do metamielócito é apenas maturação. Então, metamielócito que se matura em neutrófilo bastonetes, que se matura em neutrófilo segmentado, tá? Só um esqueminha para vocês conseguirem fixar isso. É muito importante saber isso. Então, como que acontece a maturação e a produção ordenada? Eu coloquei uma esquematização. Então, vamos olhar aqui a figurinha do lado esquerdo de vocês, a primeira figurinha. Então, temos lá essa primeiro quadradinha no compartimento medular, tá lá na medula. Como que acontece? Primeiro tem o sistema das células tronco ali,
que vai começar a ter um compartimento de células diferenciadas. Então, teve um compartimento agora que vai produzir realmente a linhagem mieloide, que vai ser a linhagem dos neutrófilos. Então, no compartimento da proliferação, que está ali na medula óssea, a gente vai ter a produção e a maturação dos mieloblastos, dos progranulócitos e dos mielócitos. Aí ele vai para o compartimento de estocagem e maturação, que é onde vai se maturar em metamielócito, neutrófilo bastonete e neutrófilo segmentado. Então, nesse compartimento tem a maturação e a estocagem, né? Ele tem uma reservinha, um pool reserva. Através aí de ter o neutrófilo segmentado maduro, ele vai para a circulação sanguínea. Então, ele sai do compartimento da medula e vai para a corrente sanguínea. Na circulação sanguínea, a gente tem um compartimento circulante, aí do lado esquerdo de vocês, e temos o compartimento marginal, que é onde ele fica ali de reserva, que se precisar ir para o tecido, ele consegue ir mais facilmente. Então, o que acontece? Para que essas células possam ser produzidas e maturadas, elas precisam de estímulos, de citocinas, de interleucinas. Não é fácil assim, eu vou me transformar, vou me maturar, vou produzir. Não, é necessário sempre ter o estímulo de quimiotaxia, de interleucinas, de citocinas. Então, na figurinha aí do lado direito de vocês olham como funciona a cinética. Então, no compartimento medular, para acontecer toda essa produção que eu expliquei, ele demora mais ou menos de 7 a 10 dias. E quando ocorre processo inflamatório, ele diminui um pouquinho o tempo dessa produção. Então, o que acontece? Nas células tronco, ela ocorre um estímulo através da interleucina 3, 6 e 11, e através desse estímulo começa a produção aí no compartimento de proliferação dos mieloblastos, progranulócitos e mielócitos, que precisa do estímulo da interleucina 3, que vai para o compartimento da maturação e armazenagem, né, estocagem, que também continua com o estímulo da interleucina 3. Então, ele vai para metamielócito, neutrófilo bastonete, neutrófilo. Aí ele vai para a circulação sanguínea. Na circulação sanguínea, a meia-vida é de 6 a 10 horas, como eu falei aí. Então, na medula óssea, para acontecer toda aquela produção até chegar na circulação, é de 7 a 10 dias. Acontece esse trânsito. E na circulação ele fica de 6 a 10 horas apenas. Então, ele fica no compartimento circulante ou no compartimento marginal. Para que esse neutrófilo entre na circulação sanguínea, ele precisa de estímulo da interleucina 1, dos interferons e de mais algumas substâncias que estimulam ela a ir para a circulação. E para que ela possa, quando ela estiver no compartimento marginal, para que ela vá para o tecido, ela precisa de quimiotáticos, né? Então, por exemplo, processos infecciosos liberam quimiotáticos, né? Interleucinas, citocinas, que faz o estímulo das células de defesa ir para aquele tecido combater aquele micro-organismo. Então, é por isso que quando você entende como funciona a cinética e o tempo que demora para a célula sair da medula, produzir, maturar e ir para a circulação, quando você tem uma noção disso, você consegue entender quando o animal está com uma neutrofilia, que é um aumento dos neutrófilos, né, na circulação sanguínea, e quando ela está com uma neutropenia. Então, quando o animal está com uma neutrofilia, quer dizer que tem muita célula madura na circulação sanguínea, ou seja, utilizou a reserva que está lá na medula, não tem células jovens, pode até ter, se tiver um desvio, que eu vou explicar isso mais para frente. Mas esse aumento dos neutrófilos é um estímulo maior que a medula óssea teve para produzir mais e jogar lá na circulação sanguínea. Quando ocorre uma neutropenia, ou é uma falha na produção, ou todos aqueles neutrófilos que estão circulantes na corrente sanguínea foram para o tecido combater algum micro-organismo em algum tecido. Então, ele não fica tanto na circulação sanguínea, e sim, ele está lá no tecido combatendo o que ele precisa combater, o que estiver acometendo. Por exemplo, piometras ou algum queratite infecciosa, algum órgão, algum tecido que está sendo acometido, ele precisa tirar as células de defesa da circulação para ir para o tecido combater. E isso gera uma neutropenia.